Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, no episódio de hoje nós vamos conversar aqui sobre prostituição. Vamos falar um pouco aí sobre as diferenças de descriminalizar, legalizar, proibição total. Vamos tentar achar aí qual seria a melhor opção. E Pedro, César, vocês já querem dar uma pequena prévia aí da opinião de vocês sobre o assunto? Bom, antes de dar um posicionamento, eu só queria contextualizar melhor os ouvintes do porquê que esse é um tópico polêmico. E é pela razão que não existe uma legislação universal, como para nada no mundo, mas nesse caso ela é ainda mais fragmentada do que para outros tópicos que já abordamos no Veja Bem. Recomendaria a todos, antes mesmo de começar o episódio, a clicar nas nossas referências do mapa mundial para os países, que mostra os países nos quais a prostituição é legalizada, que significa que o governo regulamenta, que as casas, bordéis, etc., têm que pagar imposto. Os países no qual ela é totalmente proibida, como nos Estados Unidos, que é um país, digamos, um tanto inusitado para esse tipo de legislação proibitiva. Até uma observação é que a gente sempre usa os Estados Unidos como um exemplo por caminho que deveríamos ir, mas nesse episódio, em caráter excepcional, é um país que está no outro lado da moeda. A proibição total lá tem exemplos que nos darão base para argumentos contra essa lei que existe lá hoje. E, bom, esse mapa também mostra os países como o Brasil, no qual a prostituição é descriminalizada. Em outras palavras, não acarreta prisão prover os serviços ou consumi-los, porém não existe nenhuma estrutura legal, burocrática, de maneira como outros serviços. Então a nossa discussão hoje será em analisar os prós e cons dessas três vertentes com base, né, nesse mapa de países que seguem cada uma delas. Isso dito, a minha posição é em favor da descriminalização, porque, como abordaremos em mais detalhe durante o episódio, as consequências da legalização total e da proibição total me parecem que são mais negativas do que positivas. E a descriminalização aí, no meio do caminho, consegue satisfazer as prioridades pro efeito positivo, sem aumentar muito os de efeito negativo. Pedro, e você, qual a sua opinião em relação à prostituição? Eu consigo enxergar em ambos os pontos. Tipo assim, eu consigo entender o motivo, muitas vezes, da pessoa dizer que é totalmente contra ou totalmente a favor. Sim. Mas dado o que eu vi, ambas opções não atendem exatamente o objetivo proposto. Até porque se você, como a gente vai acabar colocando mais à frente, a gente vai acabar enxergando que criminalizar, deixar totalmente... Legalizar, você fala. Criminalizar mesmo, por sim, exemplo. sim. Proibir totalmente não resolve, assim como você legalizar tudo acarreta alguns outros tipos de problemas que infelizmente não é algo simples de se resolver. Então acredito que o ideal é ficar nessa área cinzenta mesmo. Sim, do meio. descriminalização também. Porque a pessoa tem essa liberdade de seguir por opção dela, sendo uma opção pessoal, né? E ter algum amparo legal, se porventura surgir algum problema, alguma coisa. Sim. Até porque não tem muito o que sair, né? A partir do momento que é a decisão da pessoa, você não tem muito o que fazer. Então acho que no mínimo é você ter um amparo legal pra, se porventura você tiver algum tipo de problema, alguma coisa. Até porque você não tá fazendo nada errado, legalmente falando. Sim. Tem um conceito, essa perspectiva moral eu tenho sim, os meus contra. Mas isso não vê o caso.
Independente de eu achar certo ou errado, vai acontecer, então tem que procurar o meio termo aí. Sim. Isso, excelente ponto aí no independente, que eu acho que é importante lembrar aos ouvintes que a premissa principal aqui é que prostituição existe e nunca deixará de existir, independente da política a ser seguida, legalização, descriminalização ou proibição total. É um fato auto-evidente que a prostituição existe desde que a humanidade é humanidade e não é uma lei ou outra que vai alterar isso. E quando o Pedro comentou que a legalização total ou proibição total não atendem as propostas feitas, ele fala no sentido que, bom, deixamos a premissa aí, consideramos a premissa. É algo que existe e não deixará de existir. O que a gente quer, então? Queremos, pelo menos aqui falando, representando pontos ideais, baixo nível de abuso em relação a quem provê esse tipo de serviço, baixo nível de tráfico de pessoas, que também é um grande problema associado, e baixo nível de corrupção, lavagem de dinheiro, etc., que também estão atrelados. Então, a proposta dessas políticas aí é diminuir, eu diria, essas três coisas. De novo, abuso por parte dos provedores do serviço, tráfico de pessoas, que é um problema paralelo ao serviço, mas está bem atrelado, e... qual foi o terceiro? E corrupção. E corrupção. Corrupção, lavagem de dinheiro, que também é paralelo. Mas são as três coisas associadas a esse tipo de serviço que todos os países querem diminuir e usam diferentes métodos para tentar alcançá-los. Bom, acho que esse é um dos raros episódios do Veja Bem Mais que vocês estão meio que nas mesmas linhas aí. Então vamos deixar a descriminalização por último. Vamos falar primeiro aí dos lugares que são legalizados e onde é proibido. Eu acho que proibido deve ter menos, né? Então vamos começar aí com proibido. Vocês têm César, vocês, Pedro, vocês têm exemplos de lugares que são estritamente proibidos? Vamos pensar no, sei lá, em alguma região do Oriente Médio. Resolve. Ainda tem. Independente do tipo de punição que você colocar, qualquer coisa. Ainda tem. Então, tipo, isso já prova que não funciona. Então, só argumento pra impedir isso, escrever um pedaço de papel, colocar alguém na cadeia, enfim, cara, não vai resolver. Eu acho que não tem muito o que bater nessa tecla. Proibição total. Não tem. Você pode usar porque na maioria das vezes é por um argumento moral. Aquela questão de denegrir dignidade humana, enfim, eu compreendo isso. Acho que realmente é uma profissão que acaba denegrindo a própria pessoa, dependendo do lugar. Sim. E o ideal é sempre procurar que ela tenha uma outra opção. Isso é como eu enxergo. Sim. Mas não é a solução, cara. Não dá certo. Entendeu? Até porque quando você fala questão de moral, você fala questão de indivíduo, do próprio ser dele. É uma coisa muito... É uma introspecção. Não é porque um cara fez uma lei que propriamente você vai deixar de fazer ou coisa do tipo. No fim é questão de escolha. Infelizmente na proibição isso não dá certo. Sim. Acabou. César? Eu acho que, além do aspecto que o Pedro focou no aspecto bem pessoal e bem pragmático no sentido se existe ou não. Eu acho que nem todos os países que proíbem, para quem clicou no link do mapa do Wikipedia, se pode observar que a maioria dos países em vermelho estão na África e na Ásia e no Oriente Médio. O Oriente Médio está praticamente todo em vermelho. E nos Estados Unidos, que é o que eu tinha comentado lá, que é o contra-intuitivo. Eu acho que em alguns lugares, como no Oriente Médio, a intenção realmente é que não exista. Porque são países que tendem a ser mais autoritários e o governo se vê na posição, entre aspas, de Deus, né? Eles decidem realmente o que pode e o que não pode acontecer no país e eles se impõem de maneira brutal em relação a isso. E os países asiáticos, acho que isso justifica mais pela tradição, essa cultura da família, enfim. Podemos fazer várias inferências do porquê lá eles são mais puritanos do que no nosso continente, que mostra que estão todos em azul ou
ou verde, que é o caso do Peru, da Colômbia, que é totalmente legalizado. Mas enfim, o ponto que eu queria tocar é que além dessa razão de que realmente não é eficiente a proibição local, porque mesmo nesses países continua existindo, o que acontece é que você gera uma discriminação muito maior em relação aos provedores desse tipo de serviço e propicia mais abuso. Tanto por parte dos consumidores, que sabem que se eles baterem numa prostituta e um prostituto, nem sei se essa palavra existe, mas para abarcar os dois gêneros, eles sabem que não arcarão com as consequências porque os provedores estão numa atividade ilegal. E nesse caso é como quem vende droga. Se você roubar a droga de um traficante de droga, ele não vai pra polícia, não pode ir pra polícia reclamar. Né? Então, acho que esse caso aí, a proibição total é uma má ideia porque você gera esse tipo de incentivo para que o abuso ocorra de maneira inconsequente e o governo gaste mais tentando proibir algo que realmente nunca vai sumir, em vez de estabilizar a situação e não gerar tantas consequências negativas no espectro social como essa do abuso e o tráfico de pessoas também. Que aí tem um contraponto pequeno, que é que o abuso, quer dizer, o tráfico de pessoas tende a ser menor em países onde a proibição é total. Então, muitos podem argumentar que essa é a maior razão para que seja ilegal. Porém, eu contra-argumentaria, e link nas referências também de todas as fontes que dão base para esse argumento, que o que muda são só os números oficiais. Que uma vez que é ilegal, tudo vai acontecer no underground e os números realmente são difíceis de alcançar a luz do dia. Então não é que realmente diminui, mas senão que ninguém sabe sobre isso e as coisas, a informação não existe. Até porque a maioria desses abusos que eu falei aí, que tende a acontecer em países de proibição total, acontece por parte dos próprios representantes da lei. O policial, quando encontra um provedor desse serviço, tem a seguinte dilema para essa pessoa: ou você me proveu o serviço grátis, eu te levo preso ou presa. E aí o que vai acontecer? Então é realmente uma situação que não tem ganhos, só varre os negativos para debaixo do tapete e mantém isso no submundo. E até a maior evidência para isso hoje vem de um estudo feito ao longo de 2 anos pela Amnistia Internacional, a organização que monitoria os direitos humanos ao redor do mundo. Monitora, valeu. A organização que monitora os direitos humanos ao redor do mundo, e depois de muito debate e estudos, eles passaram a apoiar a descriminalização justamente em virtude do quanto a proibição total não ajudava e o tanto que a legalização também não atingia os objetivos, mas isso já deixamos pro próximo subtópico. Então, proibição não tem mais o que a gente falar. Não tem do que fugir disso. Mas vamos passar então um pouco a falar aí da Europa, principalmente ali Amsterdã, que é conhecido como bordel da Europa, onde você pode conseguir tudo ali é legalizado, é fácil, e você ter acesso. Pelo que vocês falaram, vocês também não são de acordo com essa prática, com a legalização total. O porquê? Qual o que traz de negativo? O primeiro ponto foi o que você acabou de colocar, né? Como como é que é? O bordel da Europa. O bordel da Europa. Em relação a turismo sexual, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que o problema propriamente na legalização total cai um pouco no cultural, cara. Se você parar pra pensar na questão de analisar mesmo a própria Amsterdã, por exemplo. Na entrevista que eu vi do pessoal que mora ali pela região. Tudo bem, tem um impacto, né, positivo em relação à parte financeira? Claro que tem. Tá arrecadando mais dinheiro, enfim, pode dar continuidade a 1001 coisas. Só que para quem mora, por exemplo, na região ali, não é um ambiente propício, por exemplo, você criar seu filho. Sei lá, constantemente exposto a esse tipo de coisa, ou fácil acesso a drogas, esse tipo de coisa. Então você tem essa possibilidade de arrecadação e tudo mais, só que ao mesmo tempo, se você não tiver uma boa gestão, você acaba criando um problema social.
esse é um dos pontos que eu acho que já é meio complicado de dizer. A gente tem, por exemplo, aqui a não sei se encaixa no Brasil, porque não é a mesma coisa. Mas vamos continuar na Europa. Esse do Brasil acho que O Brasil a gente vai. colocar Mais pra frente depois. eu vou querer focar nele também. Mas tem. Não sei se existe um certo estímulo também no caso, como é totalmente legalizado, por exemplo, como opção para uma Sim. pessoa que em certo momento, tipo, teve a possibilidade de recorrer a isso, por exemplo, posso fazer isso em vez de fazer outra coisa. Mas se bem que ela também tem essa opção se for Se for legal. proibido ou não. E tem um último ponto que eu acredito que seja a questão do tráfico humano, né? Porque querendo ou não, em países onde tende a ser legalizado, tem um número maior, né? Porque querendo ou não, existe brechas, né? E quem que trabalha com isso, a gente imagina que não é a mesma coisa que gerenciar uma padaria. Então, quando existe toda uma rede por trás, eu vejo que o pessoal trabalha muito nisso para resolver, só que não é uma coisa simples. Então, a partir do momento que você legaliza, na minha visão, você cria um problema social, se não for bem, tiver uma boa gestão, e a partir desse momento você também abre brechas para a questão do tráfico humano. Esses são os dois pontos que eu consigo ver de cara que me incomodam em relação a alguém dizer que a legalização total só vai trazer coisas boas, por exemplo. Assim, inclusive, um dos maiores pontos contra que eu vi nas pesquisas é que realmente o tráfico de mulheres, seja ali da Ásia, do Oriente, do próprio leste europeu, é muito grande. Sim. Para suprir a demanda que, por exemplo, Amsterdã, uma cidade, querendo ou não, pequena, Sim. pede. César? Eu tenho uma observação em relação a essa fonte aí. Eu também li a respeito desses estudos, que o tráfico de pessoas tende a ser maior em países legalizados. Porém, temos que observar duas coisas. A primeira é a metodologia usada por esse estudo, que já foi debatida no sentido que as terminologias nem sempre foram bem definidas, como, por exemplo, o que constitui tráfico, que se uma pessoa vai para a Holanda ou para a Alemanha em busca de uma vida melhor nessa área de serviços, digamos, isso é tráfico ou é simplesmente uma migração? Esse estudo não deixa bem claro, não deixa bem clara essa distinção aí. Então os números podem ter sido um pouco inflados. E a outra coisa, não desmerecendo a conclusão que, ainda que estejam inflados, é irrefutável o ponto que eles chegaram, que sim, na Holanda e na Alemanha, por exemplo, tem mais incidência de tráfico de pessoas do que em países no qual a prostituição é descriminalizada ou totalmente proibida. Mas o ponto que eu queria abordar, além desse, é o da renda média do país. Porque, como está presente no mapa, como está visível no mapa, melhor dizendo, não é só Holanda e Alemanha que tem legalizado. Aqui na América Latina temos Peru, Colômbia, etc., até mesmo o Uruguai, que não acontece isso. E a razão é que você iria para o Paraguai para buscar uma vida melhor nesse tipo de serviço? Pode ser, mas o mais chamativo desses os bordéis europeus aí, é a quantidade que você ganharia, é a renda média do país. E tem um estudo bem interessante da revista The Economist, feito nesse sentido, que comprovou essa tese aí, que o tráfico tende a ser maior onde é legalizado e a renda média do país é alta. Então, bem importante focar nessa segunda parte da equação aí, onde a renda média é alta. Então, independente de ser ilegal, legal ou descriminalizado, é a renda por esses serviços que atrai muitas pessoas. Até mesmo nos Estados Unidos, onde é totalmente proibido, o índice de tráfico humano também é alto, simplesmente porque ganhar em dólar, digamos que é um desejo de muitos que vivem em condições não tão apropriadas. Então só queria fazer essa observação aí sobre esses estudos. Tem que ter como eles dizem em inglês, uma colher de sal em relação à metodologia usada e também considerar a renda média, não só a legalização em si. Isso dito, para mim, os principais contrapontos da legalização total, além desse já mencionado, é que o Estado se propõe a legalizar, a fiscalizar, a regulamentar um tipo de serviço que não é parecido com nenhum outro serviço, em nenhuma indústria.
E isso acarreta em consequências um tanto duvidosas. Peraí. Como, por exemplo... Como você entrou nesse ponto, eles legislam isso como o quê? Como uma prestação de serviço? Né? Correto. Varia de país para país. Mas sim, eles fazem inspeção dos bordéis. Se não tem... Se as condições higiênicas estão apropriadas. Em alguns países, como o que eu li na Alemanha, por exemplo, eles pedem para que os profissionais da área se submetam a análises médicas regulares para assegurar que não tenham doenças sexualmente transmissíveis, etc. E também pedem para que façam registro. E aí que entra o lado, a consequência indireta negativa, que é ninguém, dado as razões culturais, as narrativas criadas na história humana, ninguém quer se registrar como prostituto ou prostituta. Tem um estigma muito forte ainda nos países legalizados. Então, o índice de realmente, digamos, da inspeção que o governo faz é bem menor do que a realidade do número da indústria, quer dizer, dos profissionais que prestam serviço. Não, isso é especulação, não tenho fonte, mas eu chutaria um número baixo, ao redor de 20% a 30% dos prestadores desse serviço se registram. E o outro ponto é que essas inspeções são um pouco invasivas, porque você tem que se submeter a fazer análises periódicas para o governo para provar que você não tem doenças ou condições que talvez sejam fetiche de alguns clientes. E tem uma situação engraçada também, né? Você para pensar no meio legal. Por exemplo, você paga por 1 hora, só que só fez 45 minutos. Legalmente falando, tipo, como uma área muito nublada pra isso, entendeu? Você pode processar o prestador de serviço, né? Tipo, você cria uma situação meio complicada, né? Sim. Como eu estava dizendo, regulamentar em termos práticos é bem difícil, porque não é uma sorveteria que você inspeciona se realmente está vendendo a quantidade de sorvete que eles estão alegando. Você vai instalar uma antena que o cara instalou a antena do lugar errado, ou faltando alguma coisa. Exatamente. Os parâmetros são bem mais... É tudo nublado, cara. Obscuros. É nublado. Mas só complementando esse ponto de inspeção, tem a questão também da estrutura legal financeira. Que, como você disse da antena aí, se uma empresa de antenas declara que instalou 150 antenas em um mês, você pode averiguar se realmente existem 150 antenas instaladas. Agora, num bordel, por exemplo, como você vai averiguar o número de transações ocorridas? E isso abre brecha para muita corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Então, nos países nos quais a prostituição é legalizada, principalmente aí na Holanda e Alemanha, existem muitos relatos de atividades paralelas que tiram vantagem disso, que acabam sempre sendo tráfico de drogas pesadas e tráfico de pessoas também, né, pela própria demanda que isso gera. Mas aí eu acho que é um problema diferente. Esse é um ponto que eu quero martelar, que o pior ponto para mim, a pior consequência não é necessariamente do maior tráfico de pessoas, porque esse é um problema paralelo à legalização. Porque o tráfico de pessoas, sim, é ilegal, e aí o que falta é um enforçamento, se é essa a palavra? Um reforço. Um reforço na iniciativa disso. Isso, falta execução da parte do governo local em garantir que isso não aconteça, que sim, que a indústria o serviço seja regulamentado, porém que não ocorra tráfico de pessoas. É extremamente difícil, extremamente idealista pensar que se pode fazer isso a um nível ideal, porém é um problema distinto, porque hoje, mesmo vamos pegar um exemplo, uma analogia, traficar, não sei, carne ou cigarro, você pode vender, mas você importar, cruzar a fronteira do Paraguai é ilegal. E isso não tem nada a ver com o fato do cigarro ser legalizado no Brasil ou não. Para mim são coisas paralelas, que sim, tem uma conexão pela geração de demanda, porém o foco deveria estar mais em realmente fiscalizar essa parte. As pessoas são bem documentadas, tem um background bem analisado, como que eles resolvem esse problema, em vez de proibir tudo e mandar tudo pro underground. Tem outra piada que eu ia fazer. Então
Só pra fechar. Já é uma profissão difícil. E ainda pagar imposto pro governo? Né? Ô, gente, pelo amor. Se esse imposto for usado para diminuir o tráfico de pessoas, pode ser, mas a gente sabe A que... gente sabe qual que é. Não é... E Mas enfim, esses são os pontos negativos aí. Só para resumir e deixar bem claro para os ouvintes, porque a gente tem falado bastante sobre isso. As atividades correlacionadas a isso, que nem sempre são fiscalizadas tão bem quanto os próprios serviços, e a carga da inspeção, que é invasiva e não sempre preto no branco, como em outras indústrias. Fazer inspeção nuclear, igual da ONU. Aparece do nada. claro, certeza. Imagina. Fazer isso com os bordéis, né? Mas essa questão que vocês falaram agora no final do negócio de imposto, volta um pouco naquilo que o Pedro, acho que foi o Pedro César, desculpa, não sei quem comentou agora, que por mais que tenha o profissional seja legalizado, a grande maioria não quer ser conhecido como prostituta, profissional Quem do que vai sexo, assinar? seja o que for. Exatamente. Que imposto vai pagar aí se você não está realmente legalizado? E além de todos esses pontos negativos que vocês falaram, tem uma outra questão também que eles falam que no final, por mais que legalize, tipo, o cafetão só vai virar um homem de negócios, e aqueles acidentes de trabalho, quer dizer, o abuso que alguns profissionais sofrem, acabam sendo apenas como acidentes de trabalho. No fim, tipo, tudo que era de ruim, quando não é legalizado, vai continuar quando é legalizado. Tipo, pro profissional, às vezes, dependendo da casa, não é em todo lugar, mas dependendo da casa do lugar, não vai mudar em nada. Cara, isso daí é problema de condição humana. Tipo, vai ter o que você pode chamar de cafetão bonzinho e o cara ruim. Tipo, por isso que realmente que tentar regularizar essa profissão que não tem algo tão definido como as outras, é um campo cinzento, vai acarretar todo tipo de loucura jurídica. Entendeu? Sim, tem um outro ponto aí também, que é o da tecnologia, que a gente não está abordando. Que por mais que o governo regulamente casas, como bordéis, etc., como o governo vai fiscalizar serviços online através de aplicativos? Exato. Ou nem aplicativo, a pessoa coloca um anúncio em qualquer lugar. Pega no poste. Ponto de ônibus. Número de telefone. Mas a gente sabe que hoje a quantidade de aplicativos que tem para esse tipo de serviços é enorme. Então, acho que aí é mais um ponto para os países nos quais é ilegal, que realmente é inefetivo, porque como que eles vão proibir os Tinder sexuais da vida? Não tem como. Bom, acho que deu pra gente... Peraí. E para complementar o seu ponto, ele de que nada muda em termos de abusos, essa mudança aí não é drástica quando você vai da descriminalização para legalização. Se você vai da proibição, sim, é drástica, porque ilegalmente, quando é ilegal, você não tem nenhum respaldo legal, né? Zero. Então, nesse caso aí, o seu ponto é válido sempre e desde quando a migração seja de descriminalizado para legalizado. Bom, acho que deu pra gente definir bem aí que completamente legalizado e completamente proibido, no fim não são as melhores opções. E como vocês dois concordaram no começo do episódio, a descriminalização seria a melhor opção aí. Queria saber agora de vocês o porquê. A gente tem como grande exemplo nosso próprio país aí. Alguma coisa que o Brasil acertou. Nos termos legais, sem dúvida alguma. Primeiro que você dá um amparo legal que a pessoa precisa. E segundo, que a pessoa aproveita totalmente do serviço dela, por questão dela. Ela, tipo, se porventura foi influenciada ou sei lá, ameaçada, enfim, ela tem um amparo legal para recorrer atrás. Recorrer atrás. E dado também o fato que não tem muito o que sair, cara. Eu acho, pra mim o ponto principal é esse. A pessoa tem um amparo legal e tem a opção. Entendeu? Sim. E sem contar que eu acredito que nesse cenário também é muito mais fácil, por exemplo, de você trazer pra pessoa procurar, tipo assim,
se porventura ela faz isso como tipo assim, pra se manter, tipo, tem meios de tirar a pessoa desse meio, entendeu? Sim. Existe, tipo assim, mais iniciativa por parte. Eu tava pesquisando aqui na internet, vendo a quantidade de pessoas que trabalham com isso, que vão ajudar. Aqui no Brasil, cara, é enorme. Tem muito grupo, independente de vertente religiosa, enfim, que consegue tirar muito desse pessoal desse caminho. Até porque é mais fácil. Mas aí eu não. Cara, eu entendo a genuinidade do seu sentimento, mas não é um argumento em contra a legalização, por exemplo, que independente se for legal ou ilegal, você pode tirar pessoas que são vítimas das suas situações que entram nesse mercado. Eu acho que no fim Eu vai acho ficar que mais um amparo legal mesmo, cara. Não, o ponto principal é que a descriminalização evita as consequências das outras opções, que é, primeiro, não ter amparo legal nenhum, caso seja proibido, e o segundo, de não sofrer abusos burocráticos, digamos, que é toda essa inspecção, registro, etc., que se não funciona e quando não funciona, gera só desconforto e coisas que realmente não fazem sentido pro profissional da área. Acho que legalmente é o que tem aqui no Brasil, como tá escrito o negócio, entendeu? Tá dentro do caminho ideal. Só que também tem uma outra coisa, cara, que eu acho que é um ponto complicado é quando você para analisar a aplicação disso. Que é onde eu acredito que é o problema no Brasil, é como isso é aplicado. É onde? Sim, é o onde do negócio, entendeu? Tudo em teoria é muito bonito, só que infelizmente a prática do negócio tá complicada. Não, mas isso sempre será, porque os profissionais da área são estigmatizados e descriminalizados. Não aprendemos na escola, digamos, a criar respeito por profissionais dessa área, porque sexo é tabu e se prostituir, o próprio verbo já denota algo negativo, né? Você está se prostituindo, você está vendendo seu próprio corpo. A narrativa aí é que o nosso corpo é algo sagrado. Enfim, tem muitas razões que a aplicação disso, nem num cenário totalmente legal, mudaria essa narrativa. Tanto é que nos países vizinhos aqui, como Colômbia e Peru, não, se chamar alguém de puta é uma ofensa ainda, embora seja legal a estrutura. Eu acho que a questão aí é mais no sentido de realmente ter um amparo legal. Você tem essa opção. Ninguém, em teoria, não. Você tem o recurso para protestar abuso, para ser recompensado, bom, enfim, ter justiça mediante esse tipo de coisas. Mas digamos, a realidade a gente já decidiu que sempre existirá esse tipo de serviço. E nunca será um ideal, porque é estigmatizado, sofrendo de abusos, principalmente as mulheres, né, nesse meio, que vem também de outras narrativas de muito, muito tempo. E aí eu acho que a solução, primeiro, é prover um amparo legal sem a carga burocrática excessiva e invasiva. E segundo, é trabalhar um pouco na cultura, porque hoje eu acho que um grande avanço que já tivemos é chamar essas pessoas de profissionais da área, em vez de puta, puto, enfim, que ainda assim se descreve, tem muito disso, mas eu acho que pelo menos no meio mais educacional, informativo, de luxo. Esse tipo de descrição hoje já existe, quando antes realmente não tinha, era só puto ou puto e acabava aí. Então acho que estamos indo num caminho onde já vemos isso como uma opção para algumas pessoas, em vez de simplesmente como vítimas de suas circunstâncias, e a gente tem que deixar isso bem claro, que sim, existem pessoas que estão nessa situação porque não tem outra ou porque foram coagidos por terceiros, porém, como o mercado de luxo exemplifica muito bem, também existem pessoas que escolhem estar nesse ramo. E é uma escolha pessoal, é uma escolha inevitável e que não acarreta julgamentos morais em termos sociais, porque você pode ter suas crenças do valor do corpo de cada um que você quiser, mas você não pode decidir por ela ou por ele o que quer fazer pro corpo. Nem como pessoa, nem como Estado. Então a questão aí é só admitir que sim, existem os dois lados da moeda e como
como sociedade, o único que podemos oferecer é um amparo legal e menos abuso legislativo, que é justamente o que a discriminação hoje representa. Quer trabalhar? Deixa a pessoa trabalhar. Pronto, tá bom. Quer estar na área, Isso, deixa estar na área. E se não estiver trabalhando por vontade própria ou se estiver sofrendo muito abuso, que tenha os recursos legais para mudar isso. Então, só pra deixar claro aí pros ouvintes como funciona no Brasil. César ou Pedro, você pode falar. Olha, Se a pessoa pega... Pra ficar bem claro, o ato em si, por exemplo, você exercer esse tipo de serviço não é crime. Sim. Tanto, por exemplo, se um policial pegar fazendo alguma coisa, por exemplo, dentro de um carro, se você for enquadrado, não vai ser propriamente por causa disso. Pode ser por atentado ao pudor, enfim, alguma outra coisa. Mas não pela prostituição em si. A prostituição em si não é crime. O problema é que tem muita coisa atrelada em volta, Sim, entendeu? sim. E são esses motivos que levam, por exemplo, você responder criminalmente ou coisa do tipo. Mas não propriamente o ato em si, entendeu? Então se eu quiser vender meu corpinho, posso ir à vontade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Você faz um anúncio no seu Facebook. Se o Facebook tiver uma política falando que não pode ir lá nele, tudo bem. Mas se o Facebook fala, não, é livre. Se você colocar lá, faço programa, meu número interessado. Cara, não é crime, entendeu? O crime é só a gestão. Exato. É a rufinagem, que é o termo bonito pra cafetão. No Brasil a gestão Tudo, por exemplo, você aliciar por chantagem, por ameaça, enfim, qual razão. Ou você for terceirizar, por exemplo, terceirizar outras pessoas para receber disso daí é crime. Entendi. Enfim, em teoria, assim, se você tem como decisão pessoal praticar isso, você não vai responder por nada. Mas se porventura você tira proveito de outras pessoas, aí sim é crime, entendeu? Ou no fim é tipo assim, o Estado fala pra você, você tem a opção de fazer desde que seja uma decisão só sua. Sim. Entendeu? Em teoria seria assim. Tem um ponto importante aí também, que aposto que muitos ouvintes já viram profissionais da área na rua sendo abordados por policiais, sendo até levados presos. Nessas ocorrências aí, o que acarretou a prisão não foi a detenção, melhor, não foi o ato de estar ali, senão que posse de drogas ou... Atentado ao pudor. Por exemplo, Indianápolis, você vai na rua e tem, sei lá, o pessoal na rua lá sem roupa, esse tipo de coisa. É crime, gente. Tipo, independente do que você faz, você tá pelado na rua, entendeu? Sim. Então, só pra deixar isso claro. No cenário brasileiro ainda, eu lembrei que aqui na nossa região a gente tem um grande exemplo. Pedro, você quer falar um pouco sobre ele? Famoso Itatinga. Peraí, falando em nossa região e serviços oferecidos, queria incentivar os ouvintes a nos recompensarem pelos nossos serviços informativos oferecidos. Estamos vendendo o nosso corpo, mas o pouco de conhecimento nossas que temos. Nossa. Vendendo não, compartilhando. É vender, filho. Eu quero que vocês comprem. Mas para vender você oferece depois de ganhar o dinheiro, né? Aqui a gente compartilha e só paga quem gostou. Não, mas sim, galera, se vocês já aprenderam alguma coisa com o Veja Bem, já usaram a gente como desculpa para ter discussões sobre tópicos polêmicos, já nos usaram como fonte para alguma redação na escola ou etc., por favor, considerem uma contribuição no padrinho.com.br/vejabem, link nas referências. Já temos um doador oficial, grande Mauro, valeu Mauro. De tag seja Mauro. Isso aí, Mauro, nosso primeiro cliente oficial. Sigam o exemplo, contribuam lá, não precisa ser muito, como o Mauro deixou bem claro na doação dele. Mas se muitas pessoas o fizerem, o agregado nos ajudará bastante com nossos custos de servidores, de equipamento, etc. E como um reconhecimento também do nosso esforço de pesquisar, de estruturar algo que é agradável e informativo ao mesmo tempo. E mais informativo do que agradável, eu trabalho talvez. a semana inteira e o único dia que eu tenho pra dormir até tarde eu tenho que acordar cedo pra vir gravar. Então, por favor. E eu tenho que pagar o ônibus Isso, ainda. por dó ao Pedro.
É isso aí, galera. Não esqueçam de conferir a nossa plataforma lá no padrinho.com.br e colaborar com o que vocês tiverem. A partir de R$1 por mês já nos ajudará bastante. Voltando aí no ponto regional que a gente tava Aham. falando. Ah, o O famoso Tatinga. Itatinga. Maior o quê? Prostíbulo? O maior prostíbulo da região da América Latina? Da Da América Latina. América Latina. Aqui do lado. Filho, do lado de casa, um pulo chega ali. Estamos fazendo uma ponte aqui pro Ministério de Turismo da Mas região. sabe o que é irônico? Porque no Brasil, por exemplo, casas, em teoria, você para pra pensar, é uma gestão. Sendo gestão, mas em que teoria deveria. Ali. Em teoria deveria ser proibido. Só que agora eu não sei como é que funciona. Quer dizer, eu sei como é que funciona, né? Funciona. Mas tipo. Funciona com dinheiro passando de uma mão para outra. Mas esse daí é um exemplo claro do problema. Sim. Por exemplo, porque ali faz tudo o que em teoria não poderia fazer. Que nem você tá falando negócio. Se é apreendido, geralmente é tentado ao pudor, coisa do Sim. gênero, droga. Ali. Ali. Recentemente eu li uma Tudo matéria que, inclusive, é uma matéria antiga. Que uma mulher que não quis se identificar, é claro, disse que o domínio de droga ali é pelo PCC, né? Dizem ainda que a atividade é separada, mas vamos ser sinceros. Vocês acham que realmente existe uma... Ah, não, o traficante... Não, vocês não vão fazer nada, não se preocupa. Vamos ser sinceros, né, gente? Que às vezes com a polícia não é assim. Esse problema é de vários lugares, incluindo de escolas de sambas, né? Que não tem nada a ver com financiamento que recebe. É da mesma vibe. Mas é meio complicado, cara, porque ali é o contra-exemplo do que deveria ser. E roda todo vapor. Sim, mas sempre existirá e aí, pelo menos lá, se o abuso for sofrido pelos profissionais, eles ainda têm um meio de reagir a isso. Se a gente colocar na balança, como não vai desaparecer, como a gente já falou repetidas vezes, talvez esse seja o ponto principal. O ideal é sempre tentar, pelo menos pra mim, não deixar denegrir tanto a dignidade das pessoas em relação a esse tipo de comércio. Acho que isso como a pessoa vai fazer no fim das contas ou não, então é tentar ter mais empatia. Acho que é isso. Para aqueles que são vítimas da situação. Porque como vocês comentaram, né, tem gente que faz porque quer, porque gosta. A gente vê as acompanhantes de luxos aí, aplicativos e sites para isso é o que não faltam. Eu não tenho muita empatia para uma pessoa em Jardins, em São Paulo, que cobra 200 reais, 2 mil reais a hora. 500 reais, quanto 40 minutos, 500 Eu reais. não sei se é tão fácil assim também, cara. Para os ouvintes que querem explorar mais essa vertente do Pedro aí, do pessoal, assistam Bruna Surfistinha, o filme. Link patrocinado pro livro da Amazon nas referências. Bom, pessoal, já tá quase no fim aqui. Vocês têm mais algum exemplo diferente que vocês gostariam de dar? Alguma outra coisa de algum país? Sim. Não falamos ainda do modelo nórdico de regulamentar essa área de serviços. E esse modelo surpreendeu muito o Pedro na primeira vez que a gente gravou. E estou curioso para a reação dele agora. Mas ele basicamente consiste em criminalizar o consumo do serviço, não o prover desse serviço, senão o consumo. Em um exemplo prático, se um homem pagar por sexo na rua, quem será penalizado será esse homem, essa pessoa, para não falar em gêneros. A pessoa provendo o serviço não sofrerá nenhuma consequência legal, porém aquela que pagou pelo serviço, sim, receberá multa, advertência, enfim, não sei bem os detalhes, mas o consumidor é passível de punições legais, o provedor não. Esse sistema... O Pedro tá aqui balançando a cabeça. Esse sistema é parecido com o de compra de animais silvestres no Brasil, embora a pessoa que provê o animal silvestre também sofre de penalidades. Sim. Mas assim... Muitas vezes paga uma multa pesada, cara. Sim, mas um amigo do meu pai que vende arara.
Aham. Sofreu punição? Eu lembro, pagou uma multa, nunca mais vi ele. E foi morar no pau de arara. Que multa você pagou a vida, né? Não, mas só para contextualizar, então, esse é o melhor exemplo, a melhor analogia que eu consigo pensar, porém, a pessoa, nesse caso, só que comprou que vai sofrer a punição. Ela, em ponto de vista econômico, ele visa diminuir a demanda. Enquanto que na proibição total, o foco está em punir os provedores e profissionais, para diminuir a oferta, na Suécia, na Islândia, na Noruega e na França, hoje, o modelo usado é esse de punir somente o consumidor. E aí eu queria observar que a premissa do governo é que todos, absolutamente todos os profissionais da área são vítimas de suas circunstâncias e não estariam fazendo isso se tivessem outra opção. Então eles categorizam todos esses profissionais de vítimas e por isso punem o consumidor, porque o provedor Então, é vítima. O Estado tem um poder para decidir. Sim, o O Estado Maravilha. rotula a pessoa como vítima e Maravilha. só Já vi pune essas quem coisas. apoia isso diretamente. Ou diretamente, no caso. E bom, é um modelo com suas Diferente. controvérsias. Peculiaridades. Sim, É diferente. é um modelo com suas controvérsias, principalmente dado esse último ponto, porém, tem que ser reconhecido que na Suécia, onde esse sistema já existe há mais de 16 anos, os dados oficiais mostram que o abuso por parte de consumidores do serviço caiu substancialmente. Nota de rodapé são números oficiais de um governo, de uma política oficial, então aquela precaução em realmente dar crédito, porém são 16 anos, então algum mérito tem. Se é 100% ou não, Cara, a gente não pode sei se discutir. vale a pena. Como é que é, Pedro? Quem fez a pesquisa? O governo. Eu acho Quem que é os meio dados, complicado. Sim, Eu acho meio complicado essa troca aí. mas tem 16 anos e o governo da Suécia não é conhecido por ser um governo corrupto e mentiroso. Não, isso sim, mas eu digo que o problema não é nem necessariamente esse, é a troca, né? Beleza, diminuição dos índices aí, mas ao mesmo tempo você dá o poder de tomar decisão sobre os indivíduos. Sim, e você coloca a dinâmica do serviço mais no underground também, né? Porque, lembrando, são números oficiais e já que o consumidor sabe que pode ser penalizado, ele vai fazer tudo da maneira mais cinzenta possível. Querendo ou não, isso é um tópico que sempre vai terminar assim, cara. Não tem consenso nesse negócio. É por isso que tá no Veja Bem Mais, né? E bom, nessa dá pra gente terminar o episódio de hoje. Sim, sim. E como o César acabou de falar, né? Por isso que aqui é o Veja Bem Mais, aqui a gente só abre discussão. Se vocês querem saber mais, pesquisem por vocês. E, pô, continuem a discussão, continuem aprendendo mais. Que é o objetivo aqui nosso do Veja Bem. E mais importante do que tudo, seja legalizado, proibido, discriminado, doe no Padrim. Isso aí, gente. Isso é permitido. Porque, como a gente disse, prostituição, independente da legislação, sempre existirá. Já o Veja Bem, sem a sua contribuição, Já não sei como é que vai ficar a coisa aqui. não podemos garantir nada. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, contribuam com sua opinião, informação e etc. através de nossas várias plataformas, como Facebook, Twitter, YouTube. Tem um novo vídeo lá para quem não conferiu ainda, faça-o, que é o Segredo da Felicidade. E pelo WhatsApp também. Quem não lembra o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E por último, mas não menos importante, fica a nossa recomendação para aqueles que não fazem de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos. O Veja Bem a gente já fala. Principalmente o Veja Bem. Se você curte o VB+, não pense que as outras categorias têm uma queda da qualidade. Só muda o formato, que é muito mais opinativo, muito mais descontraído, mas a informação continua lá, o elemento Veja Bem continua lá.
Para de então, frescura e vai ouvir o VB. isso, não percam a oportunidade O de... pessoal vai gostar. Isso aí, não percam a oportunidade de aprender um pouco mais ou pensar de outra forma ao escutar nossas outras categorias também. Vocês têm uma recomendação do Veja Bem pra galera aí? De cabeça não. Valeu, falou. Sempre, poxa. Felicidade, altruísmo. Ó, gente, é o seguinte, o VB tem a mesma pegada do Mais, só que mais curto e uma leve dose de humor. Exatamente. Quem gosta do E gosta mais- do Mais vai gostar do VB. Sim, eu também confio nessa premissa aí. Sem contar que no VB dá pra você conhecer um pouco mais a gente, né? Isso. Lá você entenderá melhor que, embora em alguns episódios aqui eu e o Pedro nos distanciamos bastante um do outro, no VB estamos sempre juntos praticamente. E para quem não percebeu ainda, uma dos grandes objetivos do Veja Bem Mais e do Veja Bem, digamos, da família VB, é mostrar que, embora podemos nos diferenciar em opiniões em relação a certas coisas, temos muito mais que nos une do que nos separa. Então, para fechar numa mensagem, Ai, meu Deus. para fechar Eu vou numa voar pra mensagem Argentina Disney, para fechar numa mensagem melodramática, escutem o Veja Bem e o Veja Bem Menos para vocês internalizarem mais essa mensagem. É isso. Que lindo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado novamente e até a próxima. Até a próxima, galera. Falou. Aquele abraço. Sabia. Essa eu esperava.